Oi, Alex. Boa noite, tudo bem? Os dois de azul, né? Mas no meu caso é normal, né? Porque eu abro o Hum. guarda-roupa, só vejo azul. Eu tenho uma fixação, mas era sem saber, né? Eu ia comprar roupa, quando eu me tocava, chegava em casa já com azul. Teve um dia que eu notei e disse, não, não vou Pois levar. é. Eu não vou levar essa porque eu já tenho muito azul. Mas vamos lá. Hoje a gente está, mais uma vez, nos nossos 20 minutos de reais, né, Betânia? E vamos falar um pouco hoje, né, de uma lei que foi editada agora no início do ano, né? E é bom dizer que a gente já está no segundo mês do ano, né? Como passa rápido, É, só temos mais 11, né? Agora. É. é. Então, vamos falar um pouco, né, do programa Casa Verde e Amarela, né? É, É. Primeiro, Alex, eu queria só rapidinho, assim, convidar quem está aqui, quem está passando por aqui, quem vai assistir daqui a pouco, para seguir a gente nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, aqui no Instagram, no YouTube. Se inscrever no nosso canal do Telegram, porque lá a gente tem conteúdos exclusivos, coisa que a gente não coloca em nenhum outro canal. E também explicar um pouquinho quem somos nós, né? Somos defensores públicos que atuamos na área de regularização fundiária, né? Na Defensoria Pública do Estado da Bahia, na comarca de Salvador especificamente. Temos aí longos anos de caminhada nessa área e idealizamos esse projeto, que é um projeto acadêmico do direito que move, para compartilhar conhecimentos, trocar discussões na área de direitos reais na prática e de regularização fundiária. E hoje você falou uma coisa muito importante. A gente vai trazer uma discussão. Na verdade, a gente vai fazer apontamentos práticos, né, Alex? Eu acho que é importante que a gente fale isso até, até sobre o aspecto da nossa atuação como defensor público, que esse momento aqui não vai ser um momento de considerações específicas sobre a lei, de constitucionalidades ou inconstitucionalidades, não é isso. Esse momento aqui, até por ser uns 20 minutos, a gente vai tratar de apontamentos específicos, práticos, do que foi alterado, do que estão falando por aí que foi alterado, mas que não foi alterado, né? E aí eu já começo falando uma coisa, que eu acho que aí eu vou deixar você falar, e aí eu já começo falando o seguinte: é importante que as pessoas tenham em mente que o ingresso dessa lei e do decreto que a regulamenta, que foi logo um dia 2 dias depois, depois, né? Dia um dia 13, lei depois, 14, isso. é, e o decreto que a regulamenta, eles não eliminaram questões substanciais sobre a regularização fundiária, né? As normas que existiam, elas continuam válidas, né? Então, assim, eu vou deixar você falar Não, tá ótimo. especificamente, traçar alguns pontos aí que eu sei que você separou para apontamentos práticos, e aí eu vou colocando aqui as minhas observações, as minhas falas sobre isso. Eu, desculpa, antes de você entrar, eu já tinha dado boa noite, né? Que eu fico te esperando, aí eu dou logo meu boa noite ao pessoal. Mas nunca é demais repetir um boa noite, pessoal. E eu queria dizer, Betânia, que não tem como a gente falar no programa Casa Verde e Amarela sem a gente fazer um esforço fático em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Casa Verde e Amarela veio para substituir esse programa habitacional que foi posto em governos passados. Quase a cadeira aqui desmontou, mas eu não caí, não. Ia Em, ser engraçado se você rapaz, cair não também. me fale, não, que Desculpa, eu eu, ia rir, eu me né? Então lembrei. eu vou Eu me falar lembrei isso. Eu me lembrei de um episódio de época de escola, mas vamos lá. Programa Casa Verde e Amarela. Essa legislação, ela veio para substituir o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que foi posto, como eu falei anteriormente, antes da queda da cadeira aqui, semi-queda, foi posto por governos anteriores, né? E é de 2009. E tem uma curiosidade em torno do programa Minha Casa Minha Vida, porque o mundo, em 2008, passava por uma situação de crise econômica, né? E o governo daquela época, de certa forma, não sei se
de forma incisiva, pensando nisso, ou se foi por acaso, conseguiu amenizar duas coisas com esse programa, né? Ele conseguiu, de certa forma, destinar a habitação de interesse social, diminuindo o déficit para muita gente, isso aí é fato, tá aí, quem quiser olhar para os diversos conjuntos habitacionais que foram construídos desde 2009 em todos os lugares do Brasil, e também conseguiu, de certa forma, amenizar aquela crise. Eu não vou dizer que não teve crise, eu não vou entrar nessa questão política, mas, de certa forma, conseguiu amenizar. Por quê? A partir do momento que se construía muito conjunto habitacional, muita unidade habitacional, se gerava emprego, tanto nos administrativos das A construção incorporadoras, civil estava a aquecida, né? A construção gente tem civil, a produção. empresas gigantes que se criaram, que se Isso, forjaram na construção civil isso. em programas habitacionais. Perfeito. Aí insumos, né? Empresas de insumos, como você mesmo falou. E aí o trabalhador com renda, ele vai consumir. Então até o mercado de consumo, ele ficou superaquecido. Então aquilo, de certa forma, não sei se é aparente ou não, não sou economista, mas eu sei que amenizou de certa forma. Então esse programa teve esses dois méritos que a gente colocou aqui, de certa forma diminuir. Ele não acabou, a gente sabe que o déficit habitacional no Brasil é enorme, mas ele diminuiu de certa forma e também Até conseguiu. porque a construção civil, só fazendo uma parte disso, a construção civil emprega muito no Muito, Brasil. muito, 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 muito. É uma área do mercado que emprega muito, né? E aí, fazendo esse contraponto em relação aos dois programas, porque, como eu falei, não tem como você falar do programa Casa Verde e Amarela sem trazer o seu, eu vou dizer que é o seu pai, né? Ou sua mãe, o programa Minha Casa Minha Vida. E o programa Minha Casa Minha Vida, como você mesma falou, aí no início foi instituído nesse ano, né? Na verdade, ele foi instituído por uma medida provisória de número 996, lá no meio do ano passado, 2020, e foi convertido em lei agora em 13 de janeiro, né? No mês passado. Olha que a gente já está em 2021, já Sim. está falando em mês passado, né? E Uhum. se diz que muita coisa mudou e algumas novidades foram trazidas em torno dessa lei, desse novo programa, né? De fato, existem algumas novidades, né? Mas ele é muito um espelho do programa Minha Casa Minha Vida, por assim dizer. Basta ler as duas leis que você vai verificar que muita coisa que está posta no programa Casa Verde e Amarela, que é desse ano, ele vem replicando muita coisa que está lá. Inclusive, ele não revogou aquela lei em sua totalidade, né? Sim. Vários Sim. dispositivos do programa Minha Casa Minha Vida estão valendo, né? E dentro das novidades que eu falei, Betânia, ele traz a possibilidade, o programa Casa Verde e Amarela, de se destinar recursos para reformas de casas já existentes, né? Essa é uma das novidades. Lá no programa Minha Casa Minha Vida tinha a possibilidade de se destinar recursos para reformar imóveis rurais, mas não imóveis urbanos, como é trazido aí nessa lei. De outra forma também, a lei aumentou o valor dos imóveis que podem ser financiados. Isso aí é uma coisa meio que lógico, né? Porque depois de tanto tempo você tem que aumentar, logicamente, porque as coisas aumentam, Sim. né? E também incluiu a possibilidade de regularização fundiária. E aí eu quero fazer um contraponto, inclusive você já começou a fazer lá no início. A despeito dessa lei trazer a possibilidade de regularização fundiária dentro dela, é interessante dizer que as leis que tratam disso, sobretudo a Lei 13.465 de 2017, ela está ali plenamente vigente. A gente sabe que existe a possibilidade, como a gente falou em uma... Eu não me lembro se foi um 20 minutos ou se foi uma aula nossa, né? A gente tem 20 minutos na terça, né? Todas as 18 horas, né? E tem também os 20 minutos às quintas, né? Que 21 horas, né? Eu não sei se foi um desses dois programas que a gente falou de REURB, né? Lá na lei a gente tem a REURB S e tem a REURB E, né? A regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. Eu não vou dizer aqui o que é cada um, porque a gente já falou lá, mas a gente sabe que a regularização fundiária é um conjunto de medidas, né? Jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais, no sentido de regularizar imóveis que estejam ocupados e também dar a titulação àquelas pessoas. E de que forma essa lei traz a possibilidade de implementar a regularização fundiária? Desculpa. Como eu falei,
o programa Minha Casa Minha Vida construiu muito conjunto habitacional, diminuiu o déficit de certa forma, o habitacional, mas não mudou muita coisa. Mas a gente tem que falar, Betânia, que esses conjuntos habitacionais que eram construídos, a grande maioria, e está aí para ver, é fato, em terrenos que são distantes dos centros urbanos, sem muito equipamento público destinados a esses conjuntos habitacionais. Como assim equipamentos urbanos? Transporte é deficitário, posto de saúde, escola, então está muito longe daquela estrutura que a cidade já possui, daquela estrutura que a população já pode se valer dela sem que o poder público gaste muito, né? E essa lei, quando eu falo do programa Casa Verde e Amarela, trouxe essa possibilidade de se construir e também se implementar, trazer já essa obrigação de se implementar. Não que a outra não tivesse, mas ficou mais claro quando diz, olha, essa lei traz a possibilidade de regularização fundiária. Então, aquele que vai ter o imóvel para poder fazer, aquele que eu falo, o empreendedor que vai construir esses imóveis habitacionais, ele vai ter sim que dar aquela contrapartida no sentido de implementar toda a regularização fundiária, todo aquele conjunto de equipamentos que vão servir aquela população que vai estar naquele conjunto habitacional. Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa que eu considero extremamente importante. Assim, eu acho extremamente interessante essa lei ter dado uma importância e um destaque para a questão da regularização fundiária, com algumas ressalvas da forma como ela busca implementar, tá? Que aí eu posso fazer essas ressalvas depois, né? Mas, assim, eu acho extremamente interessante, porque eu acho que a gente que lida na área, a gente sabe que o déficit habitacional ele não vai ser eliminado com programas de construção de moradia. A gente sabe que o problema do déficit habitacional, ele não consegue ser solucionado por um programa, porque o déficit habitacional ele é crescente. E nós temos uma outra situação, nós temos uma situação jurídica, as pessoas não conseguem entender, por isso que eu falo que assim, é extremamente importante, e as pessoas que acompanham a gente já sabem disso, como existe uma interseção entre vários ramos do direito e a regularização fundiária e os direitos reais. A gente precisa compreender que, assim, regularização fundiária, déficit habitacional, e aí eu vou citar um exemplo, tá, Alex? Que não estou falando que é a regra, mas vou citar um exemplo, tá? Até acho que não é. Acho que o déficit habitacional no Brasil, ele é criado em sua absoluta e esmagadora maioria por causa de uma situação real de desigualdade e de diferença de renda no país, né? Mas, assim, o que a gente tem? A gente tem, por vezes, situações que são originadas de problemas habitacionais e de falta de habitação para uma pessoa, por exemplo, que podem ser decorrentes até mesmo de uma situação de direito de família, né? A gente pode ter um casal que viveu junto a vida toda e que em determinado momento ele se divorcia e a casa que eles moravam era tipo uma casa que, na verdade, era um imóvel lajeário que não foi regularizado. Então, no momento da divisão, aquele conflito social que a gente fala sempre, não houve partilha disso, a mulher foi embora com os filhos e o ex-marido se manteve na casa, que era em cima da casa do seu pai. Pronto, criou-se uma situação de uma pessoa que vai engrossar as fileiras do déficit habitacional. Repito, não que eu acho que o déficit habitacional, em sua grande maioria, surja em razão disso, mas eu estou apontando um caso específico. Então, assim, você trazer um programa que pretende fazer regularização fundiária, ele é muito de forma tão explícita, ele é muito interessante porque ele coloca no cerne da discussão que não basta a construção de unidades habitacionais, mas sim que é necessário ser regularizado, que já está posto, para que, por exemplo, numa situação dessa, se regularize a construção base e se regularize a construção de direito de laje. O que a gente chama atenção nesse programa é a forma como se propõe a regularização. E as custas de que se propõe a regularização fundiária. Se a gente já tinha legislações e elementos para que isso fosse feito, né? Para que isso fosse feito.
é como isso se constrói, né? É interessante a gente destacar que o que traz de inovação é como isso se constrói, que é que é levado para o campo. Como é que eu posso explicar? Eu não quero falar especificamente, que é levado para um campo que se retira um pouco, na minha opinião, da regularização fundiária propriamente dito e se leva para um campo do financiamento. Que aí você já entra com outras esferas. Tá me ouvindo? Fui eu que travei ou foi você? Fui, fui eu, foi uma ligação aqui mal feita, fizeram para Ah, mim tá. e me atrapalharam. É porque eu Mas ia até trocar a internet e ligar no mas carro. eu acompanhei você trazendo aqui que isso entra no âmbito da divisão de faixas. Eu acho que era esse ponto que você ia trazer. E aí eu faço um contraponto novamente com a legislação, não vou dizer passada, porque ela tem vários pontos que estão vigentes, mas com a legislação anterior, que é do programa Minha Casa Minha Vida. A gente está falando aqui do programa Casa Verde e Amarela, né? Que é a lei que entrou em vigor agora no dia 13 de janeiro. Então, no programa Minha Casa Minha Vida, como a gente bem sabe, Betânia, existiam 4 faixas, né? Lá, faixa 1,5, 2 e 3, né? E dentre essas faixas, existia a primeira faixa e grupo de pessoas que tinham um subsídio maior e que não pagavam juros quando tinham que pagar alguma coisa em torno do que foi dado a ele para adquirir aquele imóvel. Com esse programa Casa Verde e Amarela, esse grupo foi extinto e hoje nós temos 3 grupos de pessoas que podem ser beneficiadas com Que é exatamente o grupo mais afetado pelo déficit habitacional. Com certeza. Então, hoje a gente tem 3 grupos, né? Quem pode ser beneficiado pelo programa Casa Verde e Amarela? Aquelas pessoas com renda até R$ 7.000, né? E aí, dentro desses 7.000, a gente tem 3 faixas, né? Até faixa 1, faixa 2, ou grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Até R$ 2.000, determinadas pessoas que ganham até R$ 2.000 vão pagar um tipo de juros em cima daquele investimento que foi feito para adquirir o imóvel. Acima de R$ 2.000 até R$ 4.000 é outro tipo de juros que vai estar inserido ali. E acima de 4.000 até 7.000, também abarcando pessoas diferentes em torno dessa possibilidade de aquisição de imóvel. Então, dentro dessa perspectiva que a gente está falando aí de faixas, o que é que, na prática, o programa Casa Verde e Amarela trouxe? O que foi que ele fez? Ele eliminou, como você já rematou aí, a possibilidade das pessoas que são mais afetadas e que não têm a possibilidade de ter moradia, de adquirir a moradia, entrar no programa. Por quê? Não vai ter o subsídio total do governo, e tampouco os juros vão incidir, não vão mais incidir, vão incidir de forma assim árdua em cima daquele que não tem condições de fazer. Mas como a gente falou, a gente não vai entrar nesse ponto. A gente só está mostrando a diferença que existe entre o programa que estava posto em governos passados e que foi colocado por esse governo atual. Você quer fazer um ponto aí? Alex, eu quero, porque eu quero assim, o que a gente fala, e aí isso é um tema que como a gente atua muito diretamente na nossa área, eu quero falar de duas coisas que me chamam a atenção e que eu não sei nem quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente já está falando? Na verdade, já se foram os 20 minutos, né? A gente nunca Então, consegue. eu quero falar de duas coisas, assim, e eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que voltar e que eu acho que a gente vai ter que incluir, inclusive, em outras lives. Eu acho que tem dois pontos aqui, assim, que eu queria apontar. Um desses é a questão da possibilidade de destinação de terrenos públicos da União para particulares, sem necessidade de autorização legislativa, mas com licitação para quem der mais contrapartida. Isso, Isso isso é. eu acho que isso aí eu acho que não permanece, tá? No aspecto jurídico, tá? Sim, sim, A eu outra coisa que concordo. me chama extremamente atenção
É exatamente questão do que eu estava falando há pouco, né? Apesar de não estar falando isso, que assim, a gente vem falando aqui constantemente nesse Instagram. Se você é advogado familiarista, você tem que acompanhar a gente, né? Tá aí, está posto. Casa Verde Amarela, imóvel regularizado ou financiado pela Casa Verde Amarela, em caso de dissolução do casamento ou do união estável, o imóvel ficará com a mulher independentemente do regime do casamento. É Isso da é outro. mulher, isso. Isso aí vai ser objeto de conflito que não vai dar um ano e só vai estar todo mundo falando isso, né? Porque assim, a gente sabe que a classe média brasileira é uma classe média que se utiliza do financiamento para aquisição da casa própria, às vezes o único bem do casal, É, e a gente pode ter certeza que isso vai acontecer. É Betânia, outra previsão, né? Eu já fiz uma previsão no ano você passado, vou tocou. fazer outra. É isso aí, você tocou num ponto aí que a gente tem que repetir para as pessoas refletirem. E quando a gente fala em programa Minha Casa Minha Vida, no programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas pensam que é só aquela pessoa que é de baixa renda, aquele que não tem condições, como tinha na faixa 1 que eu falei, que não vai pagar nada, não vai pagar juros e vai receber imóvel. Não, não. No programa Minha Casa Minha Vida existem várias faixas e grande parte da população, que não é aquela que a gente pode dizer miserável, ela vai sim, vai ter um subsídio, mas vai pagar boa parte do imóvel que Sim, adquiriu. E o sim. programa Casa Verde e Amarela também veio na mesma toada, porque ele é um reflexo do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se engana que aquele que acha que você parou para mim, eu já não sei se sou eu ou você. É. Então, vou continuar aqui antes. Se engana quem acha que o programa Casa Verde e Amarela ele vai ser destinado só àquela parte da população que é tida como miserável. Não, não. Longe disso, né? Longe disso. Acho que o Betânia está me chamando aqui para voltar. Vamos lá. E para a gente arrematar aqui, o programa Casa Verde e Amarela, a sua legislação, trouxe a possibilidade de se implementar de forma eficaz ou efetiva o sistema de registro eletrônico de imóveis, porque essa legislação trouxe a criação de um fundo para aparelhar justamente esse sistema, né, de registro eletrônico de imóveis. Então, como a Betânia havia falado, ela tem um problema aqui, a gente tem muita discussão em torno dessa nova legislação, que se diz muito de vanguarda, diferentemente do que estava posto no programa Minha Casa Minha Vida, mas a gente sabe muito bem que muito do que se fala hoje sobre essa legislação já vem em outras legislações, não só do programa Minha Casa Minha Vida. E aqui a gente não está fazendo a defesa de uma legislação ou outra, só está colocando que muito do que está posto ali, tirando algumas novidades pontuais, já está posto nesse amplo espectro de legislação de regularização fundiária que a gente tem no nosso país, né? Então é isso. Esse é o nosso programa de 20 minutos de reais, né? A gente já está lá indo quase para 30 minutos. Continue nos acompanhando. Obrigado para quem acompanhou a gente até agora. Nós estamos no Facebook, estamos aqui no Instagram, estamos também no YouTube e temos também conteúdos exclusivos para quem nos acompanha no Telegram. Todos os nossos links na bio aqui do Instagram. Muito obrigado. Quinta-feira a gente continua, né, com as nossas aulas às 21 horas, né? Um beijo, um abraço para vocês. Até. Tchau.